A Pele em Flor, ele é um livro que todos os contos, eles falam de personagens em processo de consciência, de conscientização racial. Então, todos os personagens, eles estão nesse momento específico, que a consciência racial, ela não é dada. Não é dada para nós negros, não é dada para ninguém de outra raça, ninguém de outra cor. Então, a consciência racial precisa ser conquistada. Eu sou Renata Ferreira e esse é o Capítulo à Parte, o podcast literário da Estante Virtual. Por aqui a gente vai prosear sobre o universo do livro, cultura e afins. Eu vou receber escritores, influenciadores literários e pessoas apaixonadas pelo universo do livro. Se você, assim como a gente, é apaixonada por esse universo, nos acompanhe por aqui e nos siga também nas redes sociais da Estante Virtual. Nesse episódio, eu recebo Vinícius Neves Mariano, escritor, roteirista, autor de livros como Velhos Demais para Morrer, Empate e seu livro, que está sendo lançado agora, A Pele em Flor, que saiu pela Companhia das Letras. É um prazer recebê-lo, Vinícius. Prazer é meu. Obrigado, Renata. Então, a gente vai começar a prosa de uma maneira bem descontraída. Queria falar um pouquinho sobre memória literária. Quando você lembra da infância, da adolescência, quais são os livros ou o que ficou no seu imaginário em relação à literatura? Coleção Vagalume. Acho que é a primeira coisa que vem à mente. Acho que todo mundo que veio aqui falou da Coleção Vagalume. Mas eu não gostava muito de ler, não, sabia? Meus pais leem muito, a minha irmã também lia muito. E eu demorei, apesar da Coleção Vagalume, eu lembro até hoje, assim, de umas cenas. Não vou lembrar das histórias, mas eu lembro das cenas, assim, na minha cabeça. Mas, pra mim, o que mudou foi Harry Potter. Foi Harry Potter que me fez ler, e eu tinha 2 amigos que a gente começou a ler junto Harry Potter, então também tem a coisa da escrita coletiva, da leitura coletiva, quer dizer. A gente leu o Harry Potter e não tinha mais o que ler, porque ele demorava. Não sei se você lembra disso, demorava para sair um Harry Potter novo, assim. E aí a gente ficava meio desesperado e começou a ler demais, assim. Ler, enquanto não tinha outro Harry Potter, a gente ia procurando outras coisas. E daí que veio o hábito. Mas não foi das aulas, infelizmente não foram das aulas de literatura, assim. Foi desses outros tipos de leitura. E na sua casa, sua família era uma família de leitores? Muito. Meu pai, minha mãe, lá em casa tem muito livro. Então eu sempre vi o hábito de leitura. Isso, meu avô lia muito. Eu lembro de sempre chegar na casa da minha avó, meu avô estava na poltrona dele lendo demais, assim. Então, sim, eu presenciei o hábito. Muito bom. E o despertar para a escrita, assim, quais foram os primeiros temas que te moveram a escrever? Ou uma temática que você falou, isso aqui eu gostaria de ter algo escrito a respeito? Cara, Renata, desde muito cedo eu escrevo para me entender e também para me comunicar, para me expressar, assim. Então, eu lembro de vários momentos da minha infância e novo, assim, bem infância, começo, assim, de questões da minha vida, às vezes questões tão ingênuas ali, e o jeito de eu lidar com aquilo, de eu entender, foi escrevendo. Ou alguma coisa que eu tinha que falar com os meus pais, sabe assim? Nada muito sério e tudo, mas questões da época, eu escrevia primeiro. Eu escrevia ou mostrava para eles, tudo. Então, eu sempre escrevi carta para eles, cartões, esse tipo de coisa. Era o meu jeito de expressar. Então, não teve um despertar, já veio. Já veio embutido. Muito bom. E trazendo um pouquinho agora para o nosso tempo, né? Falando um pouquinho de literatura contemporânea, a gente sabe que a literatura contemporânea brasileira é multifacetada, não só brasileira, né? Estrangeira também. O que tem chamado a sua atenção no cenário literário hoje? Olha, cara, acho que a coisa que eu mais leio hoje em dia há um bom tempo já é literatura brasileira contemporânea. Vou falar de um livro que eu li o ano passado, no fim do ano passado, que me marcou muito, que é o Virgínia Mordida, da Giovana Vieira, se não me engano. Amei. Você já leu esse livro? Não li esse livro Cara, ainda. é incrível. É sobre um relacionamento abusivo. É uma mulher tentando sair, tentando entender um relacionamento abusivo. É maravilhoso, assim, e ele tem um cruzamento com a questão racial.
nesse livro. E eu acho que isso que é o que mais me encanta na literatura contemporânea brasileira, porque eu cresci lendo muita literatura de fora. Eu acho que até comum, não sou só eu, acho que é comum no Brasil a gente ler muito o que vem de fora. E teve uma grande mudança para mim, não só como leitor, para minha personalidade, para minha identificação, que foi a literatura africana. Eu li muita literatura africana, assim. E por quê? Porque eu me identificava com aquilo, de alguma forma me identificava com aquilo, não só com coisas práticas, né? Não só com uma receita que a gente vê lá na África e acha aqui também, e eu cresci comendo aquilo, ou algum tipo de ritual. Por exemplo, eu vi na literatura africana que é uma tradição de alguns povos de lá enterrar um umbigo no terreno da sua família. O meu umbigo foi enterrado na casa da minha avó para que eu não me afastasse dos meus antepassados. Então, eu me identifiquei muito, mas também não só por isso. Eu tenho um jeito de contar, um jeito de enxergar o mundo. E hoje eu sinto isso na literatura contemporânea brasileira. Então, quando eu leio uma autora como a Giovanna, que fala de raça, que fala de questões contemporâneas femininas, que fala do assédio, do entendimento de assédio de hoje, parece que a gente pode tocar, né? Porque a gente está muito perto disso. Então, acho que isso é o que mais me encanta na literatura contemporânea brasileira. Sim, de fato. É de fato marcada por esse conjunto multifacetado, não só de construção, né, mas de temática, né? Questão racial, questão ambiental, né? A gente pode ir elencando diversos temas, né, muito próximos do que a gente está vivendo, mas também que remete a um passado, né, porque a gente continua vivendo. Então, de fato, a literatura contemporânea chama muita atenção, né? Muito premiada, inclusive. E você também é um destaque da nossa literatura contemporânea brasileira, certamente. Já está no seu terceiro livro, né? Empate, Velhos Demais para Morrer e agora A Pele em Flor. O Velhos Demais para Morrer foi o primeiro livro que eu tive contato da sua obra, já pensando a literatura contemporânea com as suas tendências distópicas, por exemplo. E no Velho a gente tem a sociedade ali em colapso, em crise, onde as pessoas não querem envelhecer, os velhos são convidados a se afastar da sociedade. Fala um pouquinho da construção dessa obra e meio essa tendência da distopia mesmo na literatura contemporânea. Renata, eu gosto muito do Velhos, porque o Velhos, ele me trouxe muita coisa boa. E ele continua trazendo sempre, assim. Ele sempre me surpreende. Entre as coisas boas que o Velhos me trouxe, foi conhecer você, conhecer o Henrique. A gente se conheceu muito em volta do Velhos. Eu acho que o Velhos, por ter sido lançado pela Malê, o Velhos ganhou o Prêmio Malê de Literatura. Sim. E foi lançado pela Malê, então ele me introduz na literatura de um jeito muito forte, de um jeito muito gostoso, de um jeito muito... Eu me sinto muito à vontade com as pessoas que eu conheci, com os eventos que eu participei. Tudo isso graças ao Velhos. Assim, o Velhos tem... Ele ganhou o Prêmio Malê de Literatura, ele foi finalista do Jabuti. Ele venceu o edital da Prefeitura de São Paulo. Então, hoje o Velhos está em bibliotecas de escolas públicas de São Paulo. Então ele sempre me rende muita coisa boa, muita conversa boa. Eu acho que a tendência de fazer distopia é porque o mundo aparentemente está piorando, né? O mundo está andando muito rápido para trás e a gente precisa entender isso. Mas, apesar da distopia ser um gênero ótimo para esses tipos de questionamento, eu não escolhi a distopia antes do Velhos. Na verdade, o tema veio primeiro. E depois do tema, eu quis entender que gênero eu me daria mais ferramentas para contar aquele tema. Então, o Velhos fala de uma sociedade em que o mundo tem um maior número de idosos do que de não idosos. Por conta disso, primeiro tem uma crise econômica, depois uma crise social, e se torna um lugar muito violento, muito agressivo para as pessoas idosas. E tem, inclusive, uma série de mudanças de regras ali, de entendimento de idade, né? A idade se conta ao contrário, porque aos 65 anos, nossos aqui, as pessoas perdem todos os direitos. Direito à moradia, direito a benefícios do governo e tal. Então, na verdade, se conta a idade de trás para frente. Você tem 30 anos restantes, você tem 20 anos restantes. Então, eu queria muito... A primeira vez que eu quis pensar algo sobre isso, eu passei em frente a uma clínica de cirurgia plástica, tinha um banner, assim, tinha 3
fotos de mulheres, uma avó, uma mulher, uma mãe, uma filha. E essas mulheres tinham rostos diferentes e corpos exatamente iguais, assim. Eu lembro direitinho, foi a primeira vez que eu falei, gente do céu, que loucura é essa que a gente não pode envelhecer, né? E aí eu quis escrever um mundo que é muito agressivo ao envelhecimento, né? Que detesta o envelhecimento e que tenta proibir as pessoas de envelhecerem. Um mundo, midiaticamente, que ele só faz coisa para adolescente, só faz coisa para jovem. Um mundo que, esteticamente, não aceita a velhice. E depois de definir esse desejo, que eu fui para a distopia. Então foi um caminho contrário, assim. Eu entendi que a distopia me daria ferramentas para contar essa história. É, muito interessante isso que você falou do Velhos, né? A temática do envelhecimento é uma temática extremamente importante. Enquanto eu lia Velhos, eu ficava pensando, isso tem que ser adaptado para o cinema. E aí, vai rolar um roteiro? Tem que ser adaptado para o cinema, né? Inclusive, a gente teve um filme recentemente que também debatia a substância. A substância? Me falaram, eu não assisti ainda. Eu também não assisti ainda, mas quando eu vi a sinopse, todo mundo comentando, me lembrou logo o livro. E lembrei, né, que desde o momento que li, fiquei pensando ele numa tela, não só pela temática, mas pela forma que você escreve. Enfim, você é roteirista também. E isso impacta também na escrita, né? A maneira como você vai... É uma escrita mais cinematográfica, na minha opinião, né? Como você vai encadeando ali os personagens, as cenas, o imaginário fica mais expandido, assim, digamos. É, de fato, um livraço. Parabéns por ele. Obrigado. E agora a gente vai falar do seu novo livro. Você comentou também sobre como a gente se conheceu ali em Meia Flip. E não tem como falar de literatura contemporânea sem falar da vida literária, sem falar dos livros que podem ser lidos em conjunto, sem falar em projetos literários, políticos e estéticos. E A Pele em Flor, um livro de contos, diria muito diferente, né? Tipo, um mundo oposto do Velhos. E aqui você já traz mais questões que você não elaborou no outro livro, né? Como a questão racial, por exemplo. Como é que foi a construção da Pele em Flor? Logo de cara já encontrei algumas referências, assim, inclusive com o Henrique Marques Samin, né, que você cita, que é um autor da literatura contemporânea, especialista em literatura negro-brasileira. Vamos falar um pouquinho desse novo livro? Vamos. O A Pele em Flor, ele é um livro que todos os contos eles falam de personagens em processo de consciência, de conscientização racial. Então, todos os personagens eles estão nesse momento específico. E é um momento muito difícil para o Brasil. Porque o Brasil institucional, o Brasil no seu cotidiano, ele faz muita questão de soterrar a pessoa negra, né? De soterrar culturalmente, de soterrar em termos de educação, de soterrar em termos de identificação. Então, a pessoa negra no Brasil ela precisa se desenterrar de tudo que foi feito com ela, para primeiro se identificar. Assim que ela se desenterra, primeiro ela se identifica e depois disso ela consegue, se conseguir, ela vai para o processo de conscientização racial. Então, eu queria escrever contos e histórias de personagens nesse lugar. Personagens que se identificam como pessoas negras, mas que estão nesse processo de conseguir sair debaixo desse soterramento que o Brasil faz. Então, são 6 histórias, são 5 contos, mais uma carta que eu coloco no final, de momentos de percepções sobre o que sobre relações raciais, não necessariamente relações aqui amorosas, sexuais, mas relações interpessoais, interraciais. Que peso isso tem? Que peso as duas raças têm numa relação como essa? Ou relações de trabalho, né? Dentro de empresas a gente vê o quanto o pacto da branquitude ainda domina. Então são momentos de entendimento dessa consciência racial, que é um lugar muito coletivo também, que enquanto o processo de identificação ele é muito individual, para mim a consciência racial ela é um momento coletivo. É impossível você se dizer consciente racialmente se você não tem um entendimento coletivo do que isso significa. Mas, apesar disso, eu queria muito ir para um caminho de discussão leve. Eu não queria entrar num lugar violento, apesar das realidades presentes serem realidades muito cruéis, porque a gente sabe como é no Brasil.
Mas eu queria trazer uma leveza. O título, ele passa por isso, né? A Pele em Flor, para mim, ele tem um entendimento duplo, porque vem de um lugar, para mim, de um... Como a expressão, eu sou da região do café, daqui do Brasil. Então, tem um momento do ano que o cafezal fica em flor, que é muito bonito, né? É um momento... ele é muito curto, mas ele é muito bonito, assim, quando flora e o café fica ali com todas as florzinhas branquinhas, muito lindas, assim. Mas também a Pele em Flor é o contrário da expressão a flor da pele, né? A flor da pele é quando tá tudo muito inflamado, tenso, a ponto de explodir e tal. E ao contrário, essa beleza, essa leveza de se entender alguém consciente. Muito interessante isso, porque a gente pode até refletir a partir dessa questão que você falou da conscientização racial, né? A partir do primeiro conto, né? Você tem esse despertar, essa busca, né? Eu vou falando aqui, você vai me ajudando. Mas aí, nesse primeiro conto, a gente se depara... A gente está num café, o protagonista, né, o personagem do conto, ele está com um amigo nesse café. E acontece o que acontece no nosso cotidiano, uma cena de racismo, né? Uma atendente atacada por uma cliente e é atacada somente porque ela trocou o café. E dali você ouve uma expressão mal do Senhor, né? E que você não entende. O que aquela expressão tem a ver com aquela cena de racismo, né? Aquela cena grotesca e desproporcional, porque era só uma troca de café, já resolveria o assunto. E aí quando eu tô confundindo o pessoal, né? É porque não Mas tem como ler, exatamente, né? porque não tem como ler sem não ver também o Vinícius ali, né? Esse fluxo aí entre a realidade e a ficção. Então o protagonista, ele vai lá e tenta, a partir daquela cena, né, que também mexe com ele, mexe com as vivências, porque também é um homem negro, também passou por situações desproporcionais, inclusive, de racismo. E aí ele começa a saga para entender, para se conscientizar o que aquela expressão traz à tona em relação a todo aquele pacto, né, da branquitude, toda essa força que o racismo tem, que atinge, né, os corpos negros. Queria que você falasse um pouquinho dessa busca. Há muita intertextualidade. A gente começa pesquisando junto com o protagonista, né, porque ele sai dali para entender, né, por que aquilo mexeu tanto com ele. Enfim, fala um pouquinho sobre isso. Essa busca, ela é longa, né? E eu acho que tem a ver com o que a gente estava conversando um pouquinho atrás, que é esse soterramento, né? Então, essa busca, até para dar um pouco mais de contexto para quem está ouvindo, porque aí as coisas vão se misturar. Então, o protagonista do conto é um escritor chamado Vinícius, um homem negro, que está no Rio, se encontra com outro escritor chamado Henrique Marques Amin. São amigos, estão tomando café quando eles veem essa cena. E é esse escritor, Henrique Marques Amin, que conta para o Vinícius que essa reação desproporcional a qualquer atitude de uma pessoa negra pode ser mal do Senhor. O protagonista não conhece, ele pergunta para o Henrique, e o Henrique diz que essa expressão pode ter aparecido no livro Uma Temporada no Inferno, que é um grande livro. Que é um grande livro, um livro muito bom que o Henrique escreveu sobre um escritor que tenta reescrever os últimos livros ali do Lima Barreto, se internando no mesmo hospital psiquiátrico que o Lima Barreto foi internado. Então, o protagonista, Vinícius, parte em busca. Então, entrando na pesquisa, o primeiro lugar que ele vai são para os livros da fase eugenista brasileira, né, do início do século XX. Então, ele vai passar muito pelos autores eugenistas, né, para quem não sabe o que é eugenista, para autores que defendiam ativamente a supremacia branca. Então, a gente está falando de Monteiro Lobato, a gente está falando de Renato Kell. Então, o protagonista do conto vai ler todos esses livros. Ele entende que esses livros já são uma reação a alguma coisa, porque é muito esforço. E são teorias estapafúrdias, são teorias muito difíceis de serem aceitas. Então, ele entende que são teorias muito forçadas. Então, que isso talvez, toda essa fase da ciência, entre aspas, brasileira, talvez já seja mal do Senhor, né? Já seja uma tentativa
de prova de que a raça branca é superior, mas uma tentativa muito exagerada, uma reação muito exagerada ao que estava acontecendo no Brasil naquele momento, pós-abolição. Essa pesquisa avança por uma tentativa de encontrar qualquer indício do mal do Senhor nos hospitais psiquiátricos do Brasil, históricos do Brasil. Depois ela vai para uma tentativa de jornais, porque talvez se a ciência toda pertence ao Brasil institucional, então, e esse Brasil institucional soterra a história negra, a cultura negra, e tenta provar que uma raça é superior à outra, então talvez não seja ali que ele vai encontrar. Então ele vai para os jornais, então ele vai procurar naquelas crônicas bem irônicas, né, da metade ali do século XX, tenta encontrar um traço ali, mas ele não encontra. Ele vai encontrar um livro num sebo que vai trazer toda a teoria do que é o mal do Senhor, do que é um trauma que as pessoas brancas têm, porque elas foram acostumadas. Tem um pedaço do livro que o protagonista encontra, que é assim: se você viu a sua mãe jogando óleo fervente numa pessoa negra, e a mãe dela fazia isso, e a mãe dela fazia isso, e a mãe dela fazia isso, e a partir de um momento você não pode mais fazer isso, isso é um trauma para a pessoa branca, então ela não consegue mais lidar com a liberdade, com o exercício pleno da liberdade de um corpo negro, e por isso ela reage tão mal. Porque agora ela não pode mais reagir com violência, ela não pode mais dominar aquele corpo. Então, o personagem vai entendendo que tem um lastro arquetípico, inconsciente nas pessoas brancas brasileiras, nessa incapacidade de lidar com a liberdade de pessoas negras. Muito bom. E qual outro conto você gostaria de destacar pra gente? São 6 contos. São 6 contos. São contos muito diferentes, assim. Foi muito legal o exercício do livro de encontrar as linguagens para cada conto. Pensando em um, é difícil pedir para você destacar um, porque, né? Uhum. Como é que eu vou chegar em casa e os filhos vão falar que tem um preferido? Mas... Então, esse abre o texto, pode ser o que fecha. Esse abre o livro, pode que a gente comentou. Pode ser. O que fecha é o Faorude, que é uma releitura do conto Aleph, do Borges. O Faorude é uma releitura mesmo, assim, Renata. Eu reescrevo parágrafo a parágrafo o Aleph do Borges. Tem só umas partezinhas ali que o Borges vai muito fundo na análise do literária de alguns textos. Eu pulei um pouco essa parte. Mas, no mais, é parágrafo a parágrafo. Só que eu vou trazendo questões negras para dentro desse conto, assim. E a grande questão do Aleph é que existe um ponto no mundo que, se você encontrar esse ponto, se você olhar para esse ponto, você vai ver tudo de todos os lados, né? Então você vai entender tudo que tem no mundo. No fim do Faorude, o personagem ele encontra um ponto chamado Faorude, que é um adinkra, né? Essa palavra. Esse Faorude seria um ponto que dá a quem encontra ele toda a consciência racial necessária para se viver. E aí, na verdade, esse conto fala sobre a impossibilidade disso existir, porque a consciência racial ela não é dada. Não é dada para nós negros, não é dada para ninguém de outra raça, ninguém de outra cor. Então, a consciência racial precisa ser conquistada. As pessoas precisam ir atrás, as pessoas precisam querer. Precisa querer, precisa ter vontade, precisa ter abertura, precisa ter um exercício de se conscientizar. Então, o conto fala muito disso numa primeira camada, mas, ao mesmo tempo, quando é uma releitura do Aleph, quando é uma releitura do Borges, também fala também provoca um pouquinho sobre o cânone. Sobre o cânone. Sobre o que pode estar no cânone, sobre quem pode estar no cânone, sobre que temas podem ser aceitos como cânone. Muito bom isso, né? Isso amarra o que a gente iniciou na conversa. O que é entendido como cânone hoje, o que é esses termos preconceituosos como alta e baixa literatura, né? A gente falou desde o início que a literatura contemporânea tem trazido temas muito importantes, entre eles
a questão racial como é o tema principal do seu livro. E a gente entende que ainda hoje, com todo o espaço que a gente tem conquistado, né, enquanto pessoas interessadas, enquanto leitores interessados em ler autores, né, que tratam essa temática, mesmo com espaço a gente vê ainda um preconceito no olhar desse texto. Então, esse autor não é considerado um intelectual negro, esses debates não são considerados inteligentes e, né, de alta literatura. E muito interessante esse jogo que você fez, né? A tradição literária negra, ela tem trabalhado, embora ela tenha espaço hoje, a gente sabe que teve que lidar com o apagamento histórico. E quando a gente fala de apagamento histórico, a gente está falando também do apagamento de uma intelectualidade negra, né? E como os escritores hoje vão se sentir representados e tendo material até para pesquisa e tal, se isso tudo foi apagado, né? Então não é tão fácil. Então esse percurso que o protagonista também chamado Vinícius faz, não é um percurso fácil, né? E que outros fizeram, né? O próprio livro que você cita, que tem a intertextualidade, que é Uma Temporada no Inferno, tem também essa busca, né? Esse apagamento, enfim. E a maneira de olhar e enxergar esses corpos, né? Então, se o homem negro, ele é um homem louco. E essas discussões, e essa reflexão, e essa intelectualidade não é intelectualidade. Sim. Então, ter consciência racial hoje, ela passa por muitas camadas, inclusive sobre a produção intelectual, né? E aí, pensando mais um pouquinho sobre o A Pele em Flor, é possível dizer que ele segue uma tradição literária negra brasileira, né? E a gente tem muitos nomes, né? Mais contemporaneamente a gente pode falar do Henrique, mas vamos voltar um pouquinho. Cut, Miriam Alves, Conceição Evaristo, Eliane Alves Cruz, uma série de nomes que voltam, né, e resgatam essa tradição, resgatam essa intelectualidade. E certamente o seu livro vai fazer parte, já faz parte, não só pela temática racial, mas pelo projeto mesmo estético que você construiu tão bem aqui. Como é que você enxerga essa questão da tradição literária negro-brasileira? São suas referências? Você se identifica para além da temática, mas construção mesmo de resgate de temáticas? Renata, eu fico muito feliz quando eu ouço isso. Na orelha aqui do livro tem isso, né? Fala que o livro segue a esteira da tradição literária negra e eu fico muito honrado quando eu vejo isso. Para mim é tão grande que eu mesmo não consigo falar isso, mas eu fico muito feliz quando isso é colocado, assim, porque eu reconheço. Eu reconheço que a tradição literária negra, ela é um movimento que tem sua própria história, é um movimento que tem suas próprias questões, o que eu acho muito importante. Então, a gente sabe que existe uma questão entre estética e temática, e a gente sabe que existem pessoas que defendem a prioridade de um, pessoas que defendem a prioridade do outro. Então, eu estou dizendo isso para que fique claro que, no meu entendimento, a literatura negra brasileira é um movimento com história, é um movimento com lastro, um movimento com questões. Então, é um movimento que evolui, mas ele é em si, né? Ele é um movimento inteiro. Ele não é um recorte demográfico. É isso que eu quero dizer. E eu fico muito honrado quando eu sou colocado na esteira do Oswaldo de Camargo, da Miriam Alves. Acho que vale dizer só esses dois para ficar fechado ali em quem estava no Quilomboje, nos Cadernos Negros e tal. E ali havia essa questão, né? Havia essa questão. Alguns queriam focar no projeto estético, enfim. E alguns eles não se esquivavam do termo panfletário. É claro que eles entendiam isso como péssimo, mas também viam isso como um caminho. Tudo bem, você pode entender dessa forma, deixa esse texto chegue até você, e aí depois você tira suas próprias conclusões, né? Mas, de fato, a Miriam, o Oswaldo de Camargo, né? São grandes nomes e que hoje são pessoas, escritores grandiosos e que a gente não ouve falar tanto, né? Sim, e eles criaram... Né, todos os Cadernos Negros, né, o Quilomboje, são cruciais para a gente pensar crítica literária feita por intelectuais negros no Brasil. Sim. E só se fala isso se a pessoa é um pouco da área, né, ou o escritor, ou da área de letras, talvez algum jornalista mais interessado, mas há um apagamento, inclusive, desses dois grandes projetos. E uma dificuldade de acesso. Sim. Uma dificuldade de acesso também, assim.
Recentemente, a Miriam foi publicada num circuito de poemas, se não me engano, né? Sim. Com uma coletânea. O Oswaldo tem também umas publicações mais novas. Mas o acesso sempre foi muito dificultado também. Não só a publicação era difícil, como o acesso era difícil. Mas eu acho que é valioso a gente trazer essa questão desse debate de estética e temática nesse lugar de que somos intelectuais e pensamos a nossa escrita, né? E eu digo muito isso porque a literatura negra como expressão, ela pode ser usada pela branquitude, pelo pacto da branquitude, como uma tentativa de redução, como uma tentativa de limitação. Quando a gente começa a ouvir termos como identitários, como panfletários, como você colocou. A própria escrevivência da Conceição Evaristo ainda é lida como algo individual, né? Como se essa individualidade ou identidade, ou como queira chamar, epiceidade, não pudesse ser lida pelo coletivo, né? Exatamente. A identidade não exclui o coletivo, né? Exatamente. São subjetividades negras no plural e, assim, há muito a ser dito. Né? Até porque o racismo ele perpassa qualquer classe social. Esse homem negro pode ser pobre, classe média, rico, e em alguma camada ele vai sofrer. Então, são muitas subjetividades a serem elaboradas dentro de projetos estéticos sólidos. Sim, né? Sim. Não dá para ficar só serem lidos como panfletários. Quer dizer, na verdade, não deveriam ser lidos dessa forma. Né? É porque nenhum livro de um autor branco é colocado como, exatamente. como identitário, né? Inclusive, quando é um livro de um autor branco que fala da questão racial. É exatamente esse o ponto. Assim, o A Pele em Flor, eu tentei criar personagens dentro dessa sua individualidade complexa, subjetiva, multifacetada, porque a gente é assim, né? E essa que é a riqueza de você ler autores da literatura negra, né? Porque a gente sai desse lugar de idealização e desidealização que a Grada Quilomba fala muito, né? Fala ela tem uma entrevista no Roda Viva muito boa sobre isso. Ela fala no prefácio do Máscaras Negras, Máscaras Brancas, Peles Negras, Máscaras Brancas, do Fanon, desse projeto de desidealização das pessoas negras e de uma tentativa de idealização como resistência a isso. E ela fala muito do nenhum nem outro, né? A gente não precisa não deveria ser desidealizado, palavra muito difícil de falar, difícil, né? Mas também sair do lugar da idealização, porque a gente sabe o quanto nos custa ser idealizados, né? A gente tem que ser melhor do que todo mundo, a gente tem que estudar 2 vezes mais, trabalhar 2 vezes mais. Então, sair um pouco desse lugar da idealização também e assumir a nossa complexidade. Então, enquanto a branquitude trata esse lugar da literatura negra como um lugar reducionista, quando a gente entende a literatura negra, a gente entende essa complexidade de indivíduo, essa complexidade de pensamento, essa complexidade de intelectualidade. Porque existe um grande medo, como você colocou, da crítica, né? O Quilomboje, os Cadernos Negros, eles fazem um trabalho de crítica da literatura. E quem faz crítica no Brasil? Pois existe um grande medo da nossa análise crítica, existe um medo da nossa intelectualidade. Então, quando você perguntou como eu me sinto, assim, cara, eu me sinto muito orgulhoso de ser lido nesse mesmo lugar, num lugar de continuidade. Esse lugar de continuidade, para mim, é muito valioso e, para mim, tá muito longe de se encerrar em mim. E eu fico mais orgulhoso ainda de saber que o A Pele em Flor pode despertar consciências e que outras pessoas vão querer escrever e vão querer ler e falar sobre isso. Então, é um orgulho ser lido como um autor da literatura negra. Incrível, Vinícius. Então, fica aqui o meu convite. Leiam Vinícius Neves Mariano, leiam Henrique Marques Amin, leiam Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, me ajuda aí, Miriam Alves, Kuti. Todos esses autores aprendam, ampliem o repertório, vão para o debate. Letramento racial não é só uma questão de jornal, né? Uma questão de termos também. De termos. Me incomoda um pouco isso. Porque tem um esvaziamento dos termos. Exatamente, assim. Exatamente. Esses dias eu estava falando com a minha companheira da tristeza que é a expressão reparação histórica ter se esvaziado. Porque
parece que o letramento, não só racial, o letramento, cara, do feminismo, de Sim. assédio, de tudo isso que a gente está vivendo, do meio ambiente e tal. Essas expressões, essas palavras, quando começam a ser muito usadas de um jeito vazio, elas perdem um sentido. Perdem o E eu sentido. acho que, inclusive, é uma estratégia a gente gastar essas palavras, né? E aí a gente tem que tentar sempre direcionar o diálogo pro lugar correto, original do sentido dessas palavras, né? Mas é uma pena. Desculpa te interromper, mas Não, que mas me é veio exatamente isso. O isso. letramento não é entendimento do que pode e do que não pode Do que não falar. É pode, muito mais exatamente. profundo que É isso. vivência, empatia, é o olhar atento, é repertório. É uma série de... É uma construção, na verdade, né? A educação antirracista, ela é construção. Não é você ler um livro, então isso aqui é racismo. Eu não posso fazer isso, então já fiz o meu dever de casa. Não funciona dessa forma. É uma construção mesmo de... É uma produção mesmo que você tem que se fazer no sentido de intelectualidade mesmo, de ampliação do repertório, mas mais do que isso. Repertório não só intelectual, mas o olhar empático, o olhar atento e o desejo de querer realmente que as coisas mudem, né? Porque se não houver desejo, não houver afeto, as coisas não vão fluir. Exatamente. Foi um prazer conversar com você, todo Vinícius. Vamos ao nosso ping-pong? Vamos, tô pronto. Um clássico da literatura nacional. Memórias póstumas. Um clássico da literatura estrangeira. Eu acho que O Velho Mar foi o que eu mais li. E eu acho que eu sempre vou ler ele em momentos diferentes da vida. Assim como eu sempre vou ler o Memórias Póstumas para dar risada, para encontrar inovação, O Velho Mar eu sempre leio em diferentes momentos e sempre tem um novo significado. Um livro que você gostaria de ter escrito. Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. Cara, não só pelo livro, assim, mas pela capacidade dela, cara, ir atrás dessa história e conseguir tantos detalhes, assim. É um grande livro mesmo. Um personagem inesquecível. Acho que a Seth do Amada, da Toni Morrison. Acho muito impressionante aquilo. Eu lembro muitos momentos do livro até hoje, assim, como se ela estivesse aqui, assim. Gênero literário favorito? Não tenho. Não? Não. Um escritor que te inspira? Ou Renata, escritora? Renata, eu gosto muito, eu tento muito para mim ter um alinhamento de técnica com tema e com acessibilidade. Então, eu quero que os meus livros, literariamente, eles sejam reconhecidos pela qualidade literária, mas também pela temática, pelo que eu quero falar, e também que ainda sejam acessíveis, né? Que não entre num lugar difícil demais de ser lido. E a gente citou tanto ele aqui, então vou citar de novo. Eu admiro muito o Henrique, o trabalho que ele faz. Assim, esse último livro de poemas dele. Anastácia Máscara. Anastácia Máscara. Você vê ali que ele vai para os poemas metrificados, para os poemas livres, sempre com muita técnica, com um tema assim, pulsante e muito acessível. Então, vou dizer que é o Henrique. Muito bom. Um tema fundamental na literatura. Questionamento, Renata. Assim, para mim não tem um tema, mas ele precisa ser questionado à vera, assim, para valer, sabe? Assim, me incomoda muito que fique só na superficialidade, assim. Então, cara, questionamento atrás de questionamento atrás de questionamento. Acho que é isso que me interessa na literatura. Qual foi o autor ou autora que você mais leu? Não sei dizer, mas certamente um africano, porque eu li muita literatura africana, assim. Então, Chinua Achebe, eu li tudo que tinha disponível aqui no Brasil. Mia Couto, Coetzee, Chimamanda, com certeza um desses. Fora desse, só tem um autor japonês que eu gosto muito, que é o Yukio Mishima, que eu também já li muitos, assim. Muito bom. Qual livro você gostaria de apagar da memória para ler como se fosse pela primeira vez? Garota, Mulher, Outras, Bernardino Evaristo. Literatura é? Desaterrar. Literatura, para mim, é cavar. É cavar, assim, até pelo que a gente falou no começo da conversa, sabe? Tem muita coisa soterrada, tem muita coisa embaixo de escombros, assim, e literatura, para mim, hoje, pro que eu pretendo como carreira literária, pro que eu busco como leitura,
desenterrar coisas. Pra mim é cavar. Literatura pra mim é cavar. Eu amei prosear com você, Vinícius. Adorei revê-lo. E foi um grande prazer conversar com você de novo. Prazer é meu, Renata. Obrigado pelo convite. Obrigado à Estante Virtual pelo convite. Vocês sempre, sempre, sempre me apoiam. O ano passado, que eu não pude ir na Flip, eu tava lá com vocês, né? Na exposição que vocês fizeram. Então, obrigado pelo convite. Sempre que você quiser, Renata, tô aqui disponível. Amei. Valeu. Chega ao fim mais um episódio do Capítulo à Parte. Obrigada pela escuta. Para acompanhar mais conteúdos como esse, siga nossas redes sociais, Spotify. A Estante Virtual tem como objetivo democratizar e incentivar a leitura. E lembre-se que livro novo é aquele que você ainda não leu.